Então agora vamos tratar da taxa de desconto, a taxa de desconto efetiva, certo? Então eu vou contextualizar aqui uma coisa que nós já tratamos, tá certo? Quando a gente fala em relação à efetividade, a gente fala em relação ao que realmente ocorre, tá? Então eu tenho aquela relação nominal e eu tenho a relação efetiva. Efetiva é o que efetivamente ocorreu para você fazer aquele resgate. Lá no sistema de capitalização compostos, nós vimos sempre aquela questão de taxa nominal, taxa efetiva. E nós vimos lá em taxas que existia uma diferença entre elas, né? Existia aquela relação, vocês lembram lá, de taxa nominal de tantos por cento ao ano, só que é capitalizada mensalmente. Aí a gente viu que quando a gente fazia o cálculo da efetividade, a efetividade era um pouco diferente do que estava descrito lá como nominal, tá certo? Então, só trazendo um pouco essa relação, tá? Eu vou contextualizar aqui para vocês. A taxa de desconto efetiva é aquela que realmente é cobrada na operação de desconto. Então, a taxa, quando eu falo em efetividade, eu falo na questão real, no que se realmente aconteceu dentro daquela transação, certo? Que realmente calculado em cima do que você recebeu, em cima do que você realmente pagou, ok? Então vamos lá. Essa taxa efetiva, quando aplicada sobre o valor liberado ou valor descontado, gera um período considerado um montante igual ao nominal do título, tá? Ou seja, o que é que ele quer dizer isso? Ele quer dizer que o valor do juro vai ser igual ao valor descontado, tá certo? Então é um contexto também que a gente já viu aqui mesmo nessa aula. Então vamos lá. Taxa efetiva apresenta-se de duas maneiras. Aí nós temos a efetiva linear e a efetiva exponencial, e nós vamos tratar essas duas taxas aqui. Nós vamos ver aqui, então chega aqui, ó. Taxa efetiva linear, taxa de desconto efetiva linear. Então, na capitalização simples, a taxa de desconto efetiva linear, ela pode ser encontrada da seguinte maneira. Eu já coloco aqui a formulação que vocês vão relembrar, a formulação lá de juros simples, onde vocês onde a gente busca a montante. A gente tem lá que a montante é igual ao capital vezes 1 mais I vezes N. Não é isso? Então, essa formulação que eu tenho, que é uma formulação não exponencial, é uma formulação linear, é a mesma formulação originária dessa nossa relação de desconto aqui, tá bom? Então, olha o que eu tenho aqui. Valor nominal, e se eu pensar a fundo, o valor nominal vai ser um valor do título no futuro. Então, você pode associar a questão lá do montante. O valor V, que é o valor de resgate, é um resgate que você pretende fazer no período considerado zero. Então, você faz uma associação lá com o capital. Então, 1 mais I vezes N. Então, é a mesma formulação que nós temos, né, lá, só que no juros simples. A diferença é que aqui nós estamos buscando outros dados. Nós estamos fazendo uns cálculos com outros objetivos, tá bom? Mas a relação geral a gente tem aqui. Então, o que foi que nós já vimos até aqui? Nós vimos que o valor V, que é o valor de resgate, é igual a N, que é o valor do título no final, multiplicado por 1 menos D vezes N. Eu vou pegar essa minha formulação, tá? É originária lá de juros simples, e vou substituir onde tem V, eu vou colocar essa informação que eu também já encontrei aqui nos cálculos, né, nas formulações que nós vimos fazendo. Então, tendo essa relação, né, eu sabendo dessa informação, eu vou fazer uma união aqui das informações dessas duas formulações, tá? Então, nessa formulação, eu sei que onde tem V, eu vou colocar esse valor aqui, tá? Vou pegar essa formulação e vou fazer isso. Então, onde é que tem V nessa primeira formulação? Tá aqui, ó. Esse é o valor de V
Eu já sei que é isso. É isso? E continua a minha formulação. 1 mais i vezes x, ou vezes n, que é igual a n. Tá? Aí eu tenho ó, o complemento aqui da minha formulação. Bacana? Depois, o que é que eu faço? Eu estou querendo encontrar o que? A taxa efetiva linear. Então, eu vou isolar, né, a minha taxa. A partir dessa formulação geral aqui, eu fazendo o isolamento, eu vou ter que I vai ser igual a taxa de desconto dada na operação, dividida por 1 menos a taxa de desconto dada na operação, vezes a quantidade de períodos N. Ok, pessoal? Então, aqui eu tenho a formulação geral para encontrar a taxa efetiva linear, tá? Considerada no conceito de juros simples. Quando eu falo em linear, eu já estou falando nessa relação simples. Beleza? Bacana, pessoal? Então, vamos seguir aqui. Nós já vamos ver a questão dessa taxa efetiva não linear, taxa efetiva exponencial, que já é o que nós vamos ver na sequência. Essa taxa que nós vimos agora, a efetiva linear, ela dificilmente é utilizada, dificilmente é empregada nas contas do comércio, da parte financeira, tá? Do mercado financeiro. Então, eu até coloquei isso aqui também para deixar claro para vocês. A gente passou aqui para ter uma relação didática interessante. Diferentemente da taxa efetiva linear, que não incorpora o real comportamento dos juros usualmente visto no mercado. A taxa efetiva exponencial, que é essa que nós vamos ver agora, ela é largamente vista e será esclarecida aqui na nossa explicação. Certo? Então vamos lá. Vamos admitir a existência de um título com valor de 10 mil, certo? Com valor de 10 mil. Seja descontado comercialmente em um banco em 60 dias antes do seu vencimento. Então, tem aquela relação do meu diagrama, tem o período zero e depois de 60 dias eu tenho lá o meu valor de montante, certo? A taxa de desconto Dzinho, de 2% ao mês e com um IOF tá informado aqui de 0,0041% ao dia, incidente sobre a operação. Então veja o que é que nós temos aqui. Nós temos a relação também do desconto bancário, né? Porque tem atividades bancárias, taxas bancárias que são incorporadas aqui. E ele coloca aqui também que o banco cobra ainda uma taxa de serviço bancário de 2% sobre o valor nominal do título. Tá certo? Paga no ato da liberação dos recursos. Então vamos vamos compilar todas essas informações aqui numa tabela, tá certo? Qual o valor nominal do título? Eu tenho um valor nominal do título de 10 mil, certo? Quem é o valor do desconto? Aí nós temos a taxa lá, né? Então 10 mil vezes 0,02, que é o mês, vezes 2 meses, eu tenho um desconto de 400, certo? Qual o valor do IOF? O IOF ele também me dá informação, 10 mil, aí me dá uma taxa, tá? E essa taxa, deixa eu ver aqui, é ao dia, certo? A taxa é dada ao dia, então por isso que se faz a multiplicação aqui pelos 60 dias, e nós vamos ter aqui o IOF de 24,60, certo? E eu também tenho uma taxa de serviço bancário que ele fala de 2%, tá? Em cima do valor nominal. Então, é em cima dos 10 mil, certo? 10 mil vezes, eu vou ter aqui uma taxa, um valor de serviço bancário de 200. Então, qual foi o valor líquido que foi liberado? Veja só, o título era de 10 mil, tá? Mas o valor liberado foi 9.375,40. Então, peguei os valores do desconto que o banco deu, que foi de 2% para você fazer o resgate antes, certo? Desconto de tarifas de serviço como IOF, certo? Que tem na relação do problema aí
um percentual ao dia. Então, por isso que eu fiz esse cálculo ao dia. Então, descontei mais 24,60. E tem também uma taxa de serviço bancário de 2% em cima do valor nominal. Então, descontei mais 200. No final, foi liberado 9.375,40. Certo? Fazendo essa relação aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho que ter uma entrada no meu caixa de um título que tinha um valor nominal de 10 mil, tá? Para o período 2, 2 meses, e eu resgatei, solicitei para ser resgatado nesse período 0, 60 dias antes, e resgatei 375,40, certo? Aqui, mudar aqui, mas o valor é esse, 375,40. Então vamos fazer os custos efetivos dessa operação para a gente encontrar essa taxa efetiva, tudo bem? Então o que é que eu tenho aqui? A minha taxa, dentro desse período de 2 meses, né, que vai de 0 a 2, e eu fiz o resgate no período 0, então o que é que eu tenho de taxa nominal? Eu tenho uma taxa nominal de 10 mil, aí eu faço uma relação dividida exatamente pelo que eu resgatei, né? Eu fazendo essa divisão e subtraindo de 1, tá? Eu vou encontrar a minha taxa em 2 meses. Então, em 2 meses eu paguei uma taxa de 6,6621% nesse período de 2 meses, tá? Mas qual a referência que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer uma referência mensal para eu comparar essa minha taxa efetiva mensal com a minha taxa nominal mensal que ele me dá na questão, que é de 2%, certo? Então vou pegar esse dado da informação aqui do percentual em 2 meses e vou elevar ao período que eu quero reduzir, quero trazer para um mês apenas, certo? Então eu tenho 6,6621% de taxa em 2 meses. Para eu trazer para um mês só, eu vou elevar a essa relação de 1 sobre 2. Então, eu vou, como se eu estivesse elevando a 0,5, né? Trazendo aqui de 2 meses para um mês. Fazendo essa relação, eu vou encontrar uma taxa mensal, e essa é a taxa que eu vou comparar com o meu valor lá que tem na questão, com minha taxa nominal. Essa é a minha taxa efetiva mensal, 3,2774% ao mês. E eu coloquei aqui também uma outra taxa, que é fazendo uma relação anual, certo? Então peguei a mesma taxa, 1 mais. Aqui entendo que tem aquela relação, 1 mais a taxa. Então 1 mais a taxa de 2 meses fica 1,066621. Elevado a 6. Por que elevado a 6? Porque 6 vezes 2 meses vai fechar um ano, né? 12 meses, um ano. 12 meses em um ano. Então, fazendo a relação da taxa anual, eu vou ter 47,2520% ao ano. Só que a taxa de referência, para eu comparar, para verificar qual é a taxa maior, se é a taxa nominal ou a taxa efetiva, é essa relação aqui, mensal, porque na questão está me dando uma relação mensal de 2%, ok? Então, fazendo essa relação, a gente tem essa verificação. Então, verifica-se o que? Verifica-se que a taxa, só pegar um lapisinho aqui, verifica-se que a taxa de desconto de 3,2774% ao mês, que foi essa que nós encontramos, né, de taxa efetiva da operação, é maior do que a contratada, é a de 2% ao mês, que é a taxa nominal que a gente encontra no problema. Ok? Beleza, pessoal? Aqui a gente já consegue encontrar, fazer essa relação. Aí nós vamos para uma formulação geral mais à frente. Sigam aí. Então, eu posso fazer essa relação através desses cálculos, tá? Fazendo aqui os cálculos, identificando do jeito que foi o custo efetivo da operação. E posso também fazer através de uma formulação geral, certo? Então, vamos para essa formulação.
Podemos obter a expressão para o cálculo direto da taxa efetiva exponencial ou composta mensal, tá? Então, o que é que nós vamos fazer? Considerando que se essa taxa for aplicada sobre o valor liberado durante o prazo da operação, resultará em um montante igual ao valor nominal do título. Então, veja só como é interessante essa parte, tá? O que é que você deve considerar? Você deve considerar que essa taxa que foi aplicada sobre o valor liberado. Por que sobre o valor liberado? Porque você quer encontrar a relação efetiva, certo? Efetivamente você recebeu quanto? Então, preciso fazer em cima dessa relação para encontrar essa taxa efetiva. Durante esse prazo da operação, vai resultar em um montante igual ao valor nominal. Na formulação é o quê? O que é que eu estou dizendo? Estou querendo dizer que se eu pegar o valor que eu resgatei, efetivamente resgatei, e multiplicar por 1 mais a taxa elevado ao período, vou colocar esse período aqui em dias, certo? Isso tem que ser igual a N, igual ao valor nominal. Se eu fizer essa relação, eu consigo extrair essa taxa aqui de forma efetiva, tá certo? Então, o que eu destaquei aqui em amarelo é o que eu estou fazendo aqui na minha formulação, né? Para encontrar essa taxa efetiva mensal. Quando eu falo em taxa efetiva mensal, por isso que eu utilizo essa relação aqui de 30 dias para a relação de um mês, tá bom? Então vamos lá. Então, pegando essa formulação aqui e isolando a taxa efetiva, tá? E taxa efetiva, eu vou ter que encontrar essa taxa através dessa formulação geral. Aí essa formulação geral, logicamente, como eu falei, vai dar uma relação mensal. Então, vou pegar o valor nominal do título, vou dividir pelo valor que eu resgatei e elevá-los a 30 dividido por N, sendo que esse N aqui, o prazo deve ser em dias, que eu estou fazendo a relação aqui de 30 dias existentes em um mês, ok? Tudo isso aqui menos 1 para eu pegar, né, o valor somente da taxa, ou menos, né, aquela relação de 100%. Então, nesse mesmo exemplo, eu vou resgatar esses valores para a gente verificar aqui, ó. Então, o valor nominal, valor do título lá no futuro, 10 mil. Dividido quanto foi o valor de resgate efetivo, preste atenção. Valor de resgate aqui tem que ser o valor efetivamente resgatado, tá certo? Porque eu estou querendo encontrar a taxa efetiva. Tá? Se eu colocar qualquer valor aqui que não seja o valor efetivamente resgatado, ele não vai me dar uma taxa efetiva no final, certo? Continuando aqui, elevado a 30 menos 60, porque eu quero a relação em 60 dias, certo? Então, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter aquela relação que nós encontramos lá no cálculo, quando a gente fez os custos efetivos da transação, ok? Perfeito? Então, pessoal, a gente finaliza aqui essa aula, certo? Vou só colocar aqui, contextualizar um pouco aqui. Mas a gente finaliza essa aula de descontos. E nós, na sequência, já vamos praticar essas formulações. Porque aqui eu somente passei a parte essencial, a parte das formulações. Mas aí quando a gente vai na prática, calculando, fazendo os exercícios, é que a gente vai dando mais objetividade, dando mais corpo a esse conhecimento, tá bom? Então, daqui para frente nossas aulas vão ser assim, com e-book, tá? Para facilitar para vocês, eu estou lançando essa coletânea com 10 exemplares, e esses 10 exemplares a gente vai conseguir visualizar toda a nossa ementa da engenharia econômica, tá certo? Então, procurar trazer sempre assim, com essa forma objetiva. Então, só coloquei aqui o que foi, o que nós estamos tratando, tá bom? E valeu, pessoal, um abraço. Nós já vamos seguir aqui
com outras resoluções também de exercícios, tá bom? Provavelmente um novo vídeo só com a resolução de exercício colocando em prática o que nós vimos até aqui. Valeu, pessoal, bacana, tchau!